Fala, crocodilos! Então vamos para o nosso bloco 3 para finalizarmos o módulo 2. Crocodilo, esse bloco 3 é um dos blocos mais importantes da aula de todo o módulo 2. Por quê? Porque aqui nós vamos estudar dois poderes e vocês vão analisar que nós vamos até demorar mais, que é o poder de polícia. Ele veio por último, não é à toa, é o que mais é cobrado pelas bancas em carreira policial. Beleza? Então vamos detalhar hoje. Então hoje aqui nós vamos estudar o poder disciplinar e o poder de polícia. Poder de polícia é um dos que mais cai. Pega o bizu. Poder disciplinar. Crocodilo, o prof. Mineirinho vai resumir para vocês o que é poder disciplinar em poucas palavras. O que vai ficar como atribuição para vocês? Vai ficar como atribuição para você ler isso aqui, crocodilo. Aqui, crocodilo, o poder disciplinar, diferente do poder hierárquico, esse é atribuição de punição. Ou seja, o público punindo o público. Aqui o prof. Mineirinho fala a própria carne. Ou seja, quando você é do serviço público e ganha uma canetada, isso é poder disciplinar. Por exemplo, uma advertência, uma multa, uma suspensão. Então, em regra, crocodilo, o poder disciplinar é o público punindo o público. Prof, se você falou de regra, é porque tem a exceção. Qual que é a exceção? A exceção, crocodilo, a exceção é quando o particular tem um vínculo com a administração pública. Se a banca quiser te enrolar nisso, aí se o público punir um particular, mas que tem vínculo com a administração, aí vai estar aplicando também o poder disciplinar. Mas, em regra, o poder disciplinar é o público punindo o público. Prof, dê um exemplo, num PAD, num processo administrativo disciplinar. Quando você sofre uma suspensão, uma demissão, isto é o poder disciplinar. Não cai no bizu. Atenção, a decisão do PAD precisa ser motivada. O que é o PAD, prof? Processo Administrativo Disciplinar. O que é motivada? Tem que falar. Por que o cara ganhou uma suspensão de 5 dias? Por que o cara foi demitido? Tem que motivar o ato, porque ele tem que ter o contraditório e a ampla defesa. No mais, o poder disciplinar é isso, é o público punindo o público, salvo se a banca quiser te enrolar e falar que o particular tem vínculo com a administração. Aí, crocodilo, você vai lembrar do prof. Mineirinho e vai marcar poder disciplinar. Prof, mas por quê? Você está falando que punição do particular, porque vocês vão ver que quando pune o particular, nós já vamos para um outro princípio, um outro poder, que é o que é mais cobrado em prova. Em geral, o poder disciplinar é discricionário, de forma limitada. Outorga-se à administração a possibilidade de avaliar no momento da aplicação da pena qual será a sanção correta, assegurado o contraditório, que é o que eu falei, e a ampla defesa, a qual será a quantificação da sanção. Beleza, encerramos essa parte de poder disciplinar. Agora, crocodilo, é a hora de ter atenção. Se você já está cansado, já assistiu outras videoaulas, outras disciplinas, não teve o seu descanso para esse vídeo, vai tomar um ar, descansa e volta. Por quê? Porque o poder de polícia, ele tem que ser aprendido. Cai muito. Então, o poder de polícia, crocodilo, é o que é conferido à administração para restringir, frenar, condicionar, limitar os direitos de atividades econômicas dos particulares, para preservar os interesses da coletividade. Ou seja, crocodilo, qual que é a diferença do disciplinar para o de polícia? Disciplinar é a própria carne. Por que eu falo a própria carne? Porque vocês também serão servidores públicos, vocês também serão policiais. Então, o público punindo o público é poder disciplinar. O público punindo o particular, que não tem vínculo com a administração, é o chamado de poder de polícia. O que eu já quero diferenciar com vocês aqui, já para vocês acertarem muita questão. Poder de polícia é diferente
de polícia. Ah, prof, é diferente de polícia? É diferente. Polícia, Crocodilo, é o que vocês serão. Poder de polícia é qualquer órgão, qualquer servidor, se for público, tem poder de polícia. Prof, dê um exemplo de poder de polícia. Quando, por exemplo, um fiscal sanitário aplica uma multa num supermercado particular. Crocodilo, fiscal é polícia? Não é, mas é o público punindo o particular. Se é o público punindo o particular, ele está exercendo o poder de polícia, mesmo não sendo polícia, e ele está aplicando esse poder. Beleza? Então, aqui fala, isso aqui vai ficar para a leitura de vocês. É importante ler, é importante. Então, é importante. Prof. Mineirinho não vai ler isso aqui com vocês. Atribuição suas, dominei no peito, tirei o goleiro, agora é vocês. Mas pega essa palavrinha. O que é poder de polícia? O público punindo o particular. O que é poder disciplinar? O público punindo o público. Você já vai acertar 90% das questões assim. Agora nós vamos para os atributos do poder de polícia. Quais são os atributos? Uma das coisas de saber, importante de saber sobre o poder de polícia, Crocodilo, são os atributos. Quais são eles? Nós vamos estudar cada um. Olha a importância do poder de polícia. Nós estamos detalhando ele. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Discricionariedade, nós já até estudamos como um dos poderes de polícia. Ou poderes de polícia não, desculpa, como um dos poderes da administração. Tem doutrinadores que não consideram discricionariedade como poder da administração, mas a banca de vocês adotam como poder da administração. O que é a discricionariedade? Lembra? Vamos voltar? Vamos fazer uma revisãozinha? Discricionariedade é que você tem uma margem de escolha dentro da lei. Ou seja, em regra, o poder de polícia ele tem essa discricionariedade. Então, o que é discricionariedade? Deve ser os pontos que a lei deixa certa margem de liberdade para aplicação. Por exemplo, a lei pode definir que determinado ato esteja sujeito a multa de R$200 a R$400. Então, isso é o quê? É uma faculdade. Lembra da oportunidade e a conveniência. Agora, o que é a autoexecutoriedade? A autoexecutoriedade, Crocodilo, é a faculdade que a administração tem de decidir e executar diretamente os seus atos sem passar pelo judiciário, tanto revogação quanto anulação. Nós também já estudamos isso no módulo anterior. Revogação, eu revogo por motivo de conveniência e oportunidade. Anulação, eu anulo pelo vício de legalidade. Revogação é só a administração. Anulação, tanto o judiciário quanto a administração pode anular. Só que calma, a administração não precisa de permissão do judiciário para anular seus atos, beleza? Então, não é um atributo que está presente em todas as medidas de polícia, apenas quando for expressamente previsto ou for uma medida urgente. A autoexecutoriedade pode ser dividida em exigibilidade e executoriedade, que nós vamos agora ver o que é cada um. A exigibilidade é o uso dos meios indiretos de coação, por exemplo, a imposição de multa, beleza? A exigibilidade. Por outro lado, a executoriedade é um meio direto de coação, como é o caso de apreensão da mercadoria, beleza? Executa, apreende, o fiscal apreende. Exigibilidade, por exemplo, a aplicação de uma multa, beleza? Agora vamos para o outro atributo, que é a coercibilidade, que é o último atributo, é o da coercibilidade. Essa característica torna-se o ato obrigatório, independente da vontade do administrado. Logo, Crocodilo, não há necessidade do infrator concordar com a medida. Por exemplo, a PRF, para você aplicar uma multa no sujeito, você como PRF, você não precisa, Crocodilo, você não precisa pedir permissão para o cara. Ou você concorda com a sua multa? Não. Então, os atos administrativos, quando vocês forem estudar atributos dos atos administrativos, ele tem uma presunção de veracidade. É relativa? É, mas em regra, os atos da administração é legal. Essa presunção de legitimidade, ela é relativa
porque cabe prova ao contrário, não é absoluta, mas o particular que prove que o PRF estava errado, beleza? Inclusive, eu conheço várias pessoas que já tomaram multa e a multa é válida. Se a pessoa não recorrer, mesmo que a multa foi em lugares que não poderia ter aplicado a multa, que a sinalização era ruim, porque o ser humano ele está pacífico de erro. Você que sofreu a multa, que prove que a multa foi errada. Então, pega o bizu. Então, aqui, se ele conviver naquela sociedade, precisa obedecer às regras. A teoria do ciclo de polícia, agora nós vamos falar do ciclo de polícia, que é muito importante, também cai muito. Então, aconselho vocês a rever essa aula, ler o material, principalmente nessa parte. Então, é a ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e a sanção de polícia. Aqui nós estamos aprofundando, Crocodilo, a nível de PRF, PC. Então, o Prof. Mineirinho está realmente detalhando com você. Então, qual que é o ciclo do poder de polícia? A ordem, consentimento, que é facultativo, a sanção e a fiscalização. O que eu quero que vocês entendam? Olha aqui, ó. Quais fases do poder de polícia podem ser delegados? Tendo assim, para o STJ, as fases consentimento de polícia e fiscalização de polícia podem ser delegadas às entidades com personalidade jurídica de direito privado. Então aqui, ó, fiscalização e consentimento pode ser delegado ao particular. Mas o que mais cai na banca? A banca vai falar o amplo, o gênero, que o poder de polícia pode ser delegado ao particular. Certo ou errado? Errado. Não cria chifre na cabeça de cavalo, Crocodilo. Se falar que o particular pode exercer o poder de polícia, falar assim, na tora, na foice mesmo, sem falar nada, tá errado. Em regra, o particular não pode delegar, a administração não pode delegar o poder de polícia para particular. Agora, se a banca quiser aprofundar com vocês a nível de PC, a nível de PRF, o que ela vai falar? Que segundo o STF, segundo o STJ, as fases de consentimento e fiscalização pode ser delegada ao particular. Crocodilo, perfeito, não tenho que errar. Agora, se falar que o poder de polícia pode ser delegado ao particular sem falar as fases, esquece, vai estar errado. Ah, prof, mas é difícil decorar. Lógico, Crocodilo, você acha que ganhar 13 mil na PRF é fácil? Então, vocês têm que pegar os bizus e não ser igual à maioria, beleza? Então, agora vamos para a diferença de polícia administrativa e polícia judiciária. Então, polícia administrativa exercida por órgão da administração, polícia militar e guardas municipais, segundo o STF. Incide sobre bens, atividades, direitos e liberdades individuais, repressiva, preventiva e fiscalizadora. Agora é a polícia judiciária, que é a que o Prof. Mineirinho trabalha. Caso vocês queiram se dedicar e passar na Polícia Civil, aqui é exercida tipicamente pela Polícia Civil e Polícia Federal. Incide sobre pessoas, é repressiva, é depois que o crime ocorreu. Aqui é a parte investigativa. Essa conclusão vou deixar para vocês lerem. Conclusão de poderes administrativos. Então, são instrumentos que a administração pública dispõe para a consecução do interesse público. São verdadeiros deveres para a administração pública, pois são conferidos instrumentos a serem utilizados para o alcance do bem da coletividade. Então, lembra da indisponibilidade do bem público.